E aí pessoal, Sérgio aqui jogando Diablo 3 e hoje eu queria mostrar para vocês uma build do Bárbaro que utiliza o set Rei Imortal e a habilidade de retalhamento para causar dano. Essa build atualmente está em primeiro colocado no ranking fora de temporada. Eu sei que é bastante cedo para a gente saber qual que vai ser a melhor build dessa temporada, mas essa por enquanto está se destacando e eu gosto bastante de jogar com ela. Como eu falei, essa build vai usar 6 peças do Rei Imortal que funciona da seguinte maneira. Com o conjunto de 2 peças, os chamados ancestrais vai durar até a morte. Ou seja, quando a gente utiliza os chamados ancestrais, a gente summona nossos amiguinhos aqui e eles vão durar até eles morrerem. Sem esse conjunto, eles sobreviveriam por 20 segundos apenas. Com um bônus de 4 peças, vai reduzir a recarga do Fúria do Berserker e do chamado dos ancestrais por 3 segundos a cada 10 de Fúria que a gente gasta. Então, basicamente, se a gente ficar gastando Fúria, utilizando as nossas habilidades que gastam Fúria, a gente vai ter permanentemente ativo o Fúria do Berserker e o chamado dos Ancestrais. No bônus de 6 peças, enquanto o Fúria do Berserker e o chamado dos Ancestrais estiverem ativos, ao mesmo tempo a gente causa 250% a mais de dano. Então aí, quando a gente estiver com o Fúria do Berserker e o chamado dos Ancestrais juntos, a gente vai ter 3,5 vezes mais dano de todas as nossas fontes, beleza? A gente utiliza também nessa build 2 peças do conjunto Ermos, e esse conjunto vai aumentar então o dano por segundo do retalhamento em 500%, e essa habilidade vai durar 15 segundos. Beleza? Essa build tem 2 variações, uma utiliza o conjunto de anéis Foco e Presilhas para dar mais dano, e a outra variação vai utilizar a Convenção dos Elementos e o Unidade. Eu vou explicar para vocês quais os atributos que a gente vai utilizar em cada peça do equipamento, que essa vai valer para as 2 variações da build. Então aqui no Elmo a gente vai utilizar Força, Vitalidade, Chance de Acerto Crítico e Engaste. No Peitoral a gente utiliza Força, Vitalidade, Dano de Retalhamento e Engaste. Se vocês estiverem com uma robustez baixa e estiverem morrendo muito, vocês podem trocar o dano de retalhamento por resistência a todos os elementos ou 15% de vida. No cinto, a gente usa nessa variação o cinto potente Atadura Tribal do Rei Imortal, porque ela é exclusiva desse conjunto aqui do Rei Imortal. Então a gente vai utilizar Força, Vitalidade, Resistência a todos os elementos e 15% de vida. Vida por Fúria gasta nessa build não é muito bom, porque a gente vai ter que gastar muita Fúria para manter a nossa cura, e isso vai impedir que a gente use o retalhamento. Nas calças a gente utiliza Força, Vitalidade, Resistência a todos os elementos e Engaste. Nas botas, Força, Vitalidade, Resistência a todos os elementos. E o quarto atributo vai ficar a critério de vocês. A gente pode utilizar tanto Velocidade de Movimento como Armadura. Nas ombreiras a gente vai utilizar as ombreiras do conjunto Ermos. E vai ter Força, Vitalidade, Resistência a todos os elementos e chance de causar dano em área ou dano de retalhamento. Nas luvas a gente utiliza Força, Vitalidade, Dano Crítico e Chance de Acerto Crítico. E nas braçadeiras, eu utilizo aqui para essa variação da build as braçadeiras de capanga. Com essas braçadeiras, os inimigos atingidos por repulsão vão receber de 20 a 30% mais de dano por 5 segundos depois que eles caírem. Como nessa variação a gente utiliza a Investida Furiosa, essa habilidade causa repulsão, então a gente sempre vai ativar o bônus dessa braçadeira. Aqui a gente precisa de dano físico, força, vitalidade e chance de acerto crítico. Na arma a gente vai utilizar força, vitalidade e chance de causar dano em área ou 10% de dano. Para vocês descobrirem qual que vai ser o melhor para o personagem de vocês, ficarem entre o 10% de dano ou a chance de causar dano em área, eu vou deixar uma calculadora aqui na descrição, lá vocês vão botar os atributos do personagem de vocês e vão poder mexer para saber qual que vai dar mais DPS. O 10% de dano ou chance de causar dano em área. Isso também vale aqui para o quarto atributo das ombreiras, que vocês podem escolher o dano em área ou o dano de retalhamento. No amuleto eu estou usando aqui um amuleto infernigno, que é o ideal para essa build com uma passiva boa. Depois eu vou explicar quais as passivas que a gente pode usar, e tendo uma delas aqui a gente pode escolher as outras 4 ali nas nossas skills. No amuleto a gente precisa de dano físico ou força, eu ainda não consegui dropar um com dano físico, então estou utilizando força, dano crítico e chance de acerto crítico e o engaste. Nos anéis a gente vai utilizar para essa variação o foco e presilhas. Eles funcionam da seguinte maneira. Ao acertar um ataque ou habilidade primária que gere recursos, a gente causa 50% de dano a mais por 5 segundos. Então a gente vai ativar
esse bônus desse conjunto com a investida furiosa. Ela gera 15% de fúria, então ele vai ativar esse primeiro bônus do foco e presilhas. A segunda parte do conjunto diz que ao acertar um ataque que gasta recursos, a gente causa 50% de dano a mais por 5 segundos. Então com isso a gente vai ativar com o retalhamento e com o tornado. Beleza, nos anéis a gente precisa de dano crítico, chance de acerto crítico e chance de causar dano em área. Esse tipo de anel é bem difícil de dropar, porque ele sempre vai vir com força, então a gente precisa ter muita sorte. Eu ainda não consegui o foco e presilha com esses atributos, então eu estou utilizando força no lugar do dano em área. O Convenção dos Elementos eu já tenho um que causa 20% de dano em área, e com chance de acerto crítico e dano de acerto crítico. Beleza, eu vou mostrar aqui então quais as habilidades que a gente vai usar. A gente utiliza para dano o retalhamento com a runa Banho de Sangue. Então os inimigos que são abatidos enquanto sangram com retalhamento fazem com que todos os outros inimigos no raio de 10 metros comecem a sangrar também. Isso garante que a gente consiga estacar 2 vezes o retalhamento além da habilidade que a gente já usou. Então vai dar o dobro de dano. Quando o inimigo morre, ele vai espalhar esse dano para os outros no raio de 10 metros. A gente está utilizando o tornado, principalmente com o turbilhão de sangue, né, porque os acertos críticos recuperam 1% dos nossos pontos de vida máximo. Então a gente vai utilizar ele principalmente para cura e também para mobilidade. A gente utiliza também combo aqui com o Mestre de Armas, que vai ajudar a gente a manter a fúria bem alta quando tiver bastante inimigos ao nosso redor. Eu estou utilizando aqui o Grito de Guerra com o Aviso do Veterano, que aumenta 30% a chance de esquiva. Como aqui o nosso Fúria do Berserker já aumenta a nossa chance de esquiva em 20%, a gente fica com um total de 50% de chance de esquiva. Aqui também a gente pode utilizar a Impunidade, que dá 20% de resistência a todos os elementos. Eu ainda não decidi qual das duas é melhor, mas eu creio que as duas sejam viáveis para essa build. Como eu já falei, a gente vai utilizar o Investida Furiosa com Ataque Inclemente. Vai reduzir a duração da recarga em 2 segundos para cada inimigo atingido. E essa recarga ela pode ser reduzida até 10 segundos. Beleza? Então se a gente atingir 5 inimigos, a gente fica sem a recarga do Ataque Inclemente e consegue ter uma boa mobilidade, além de ativar o bônus aqui do Foco e Presilhas. Eu estou utilizando os chamados ancestrais com a runa todos juntos. Eu vou evocar os nossos ancestrais ali e 50% de todo o dano que a gente receberia vai ser dividido entre os ancestrais. Então a gente recebe 50% de dano a menos, basicamente. Estou utilizando Fúria do Berserker com a runa Insanidade, que me dá 50% a mais de dano. E nas passivas aqui eu estou utilizando o Mestre de Armas, como eu já falei, junto com o Tornado ele vai nos ajudar a manter a fúria alta. A Chacina, que aumenta 1% de força por 8 segundos depois de matar ou ajudar a matar um inimigo, então isso também estaca por 25 vezes, então a gente fica com basicamente 25% a mais de força durante a fenda. Estou utilizando 2 passivas aqui de dano. Uma é o Brigão, que aumenta em 20% o nosso dano enquanto houver 3 inimigos no raio de 12 metros. E o Implacável, que a gente causa 40% de dano adicional a inimigos com menos de 30% de vida. Se vocês quiserem uma build mais voltada para robustez e estiverem morrendo muito, a gente pode escolher alguma passiva aqui de defesa, entre elas o Nervo de Aço, que é praticamente uma segunda vida, o Impiedoso, que enquanto a gente tiver com menos de 35% de vida, todas as nossas habilidades vão custar 50% a menos de fúria, e a vida por fúria gasta é dobrada e todo o dano recebido é reduzido em 50%. A gente pode usar também o Superstição, que reduz todo o dano não físico em 20%. E também sempre que a gente receber um ataque à distância, a gente vai recuperar 2 de fúria. Então ele também ajuda com a recuperação de fúria. Aqui no meu amuleto Infernigno eu estou usando o Bênção de Bucatos, que é a passiva que diminui a recarga dos chamados ancestrais e do Fúria do Berserker em 30 segundos. Beleza? Apesar do Rei Imortal aqui reduzir bastante a recarga no nosso Fúria do Berserker e dos chamados ancestrais, a gente sempre tem que gastar fúria para isso. Então como essa build às vezes a gente fica com a fúria muito baixa, a Bênção de Bucatos ajuda a gente não precisar gastar tanta fúria. Nas gemas lendárias, então, nessa build a gente vai usar a Taeguki, que aumenta o dano em 0,5% por 3 segundos após o consumo de recurso primário. Então quando a gente gasta fúria, a gente vai aumentar o dano por 0,6 segundos. E cada ranking aumenta
a quantidade de vezes que isso pode acumular. E também aqui no level 25 a gente aumenta 0,5% a armadura para cada aplicação. Então, além de dano, a gente ganha armadura também. Eu estou utilizando a Flagela dos Aprisionados, que aumenta o dano contra inimigos sob efeito que dificultam o controle. E a própria gema no level 25 causa esse efeito que dificulta o controle. Então ela proca ela mesma, na verdade, né? Eu estou utilizando também a Chagadora como terceira gema, onde os acertos críticos fazem o inimigo sangrar, recebendo 2.940% aqui no nível 58 de dano de arma, como dano físico ao longo de 3 segundos. Então eu estou utilizando isso porque é um dano a mais que a gente tem aqui como dano durante o tempo, né? No cubo, para essa variação, a gente vai utilizar... Deixa eu mostrar aqui no cubo mesmo. A gente vai utilizar, no lugar da arma, a Fornalha, que aumenta o dano contra elites em 50%. Isso é básico em praticamente todas as builds do Bárbaro, né? Estou utilizando o Cinto Lamentação, que diz que o retalhamento pode acumular até 2 vezes em um inimigo. Então, se a gente usar o retalhamento 2 vezes no inimigo, ele vai ficar sangrando por 2 vezes. E no lugar da joia, aqui eu estou utilizando o Anel Unidade. Diz que todo o dano recebido é dividido entre os usuários desse item. Então a gente põe um usuário também no nosso seguidor. A gente põe uma unidade, no lugar do nosso seguidor aqui. E utiliza essa relíquia que diz que seu seguidor não morre mais. Então, como ele não vai receber dano, 50% de dano a gente vai dividir com ele. Beleza, essa é a primeira variação da build. Eu quero mostrar agora a segunda variação, onde a gente usa o Convenção dos Elementos, o Unidade. A gente também vai trocar a nossa braçadeira. Vai trocar o cinto pelo Lamentação, que agora está no cubo. E aqui nos itens do cubo a gente vai trocar o Lamentação pela ombreira chamada Os Ancestrais e a joia pelo Anel da Grandeza Régia. Beleza, nossas skills, a gente só vai mudar o Investida Furiosa para o Grito Ameaçador com Hesitação. Então agora a gente está utilizando o Convenção dos Elementos. Ele concede um aumento de até 200% no dano de um único elemento por 4 segundos. Então basicamente ele vai rodando entre os nossos elementos aqui por 4 segundos e cada um ganha 200% a mais de dano. Agora está com dano físico, ele vai passar depois para o dano gélido e assim por diante até voltar para o dano físico, cada um por 4 segundos. A gente está utilizando unidade aqui, como eu já expliquei. Eu prefiro usar o Convenção e Unidade aqui e deixar o Grandeza Régia no cubo, porque o Grandeza Régia tem os atributos piores. O Unidade aqui nos dá um aumento de dano contra elite em até 15%. Mas se vocês não droparem esses aqui bons, aqui também o Convenção dos Elementos pode chegar a 150% a 200%. Então se ele tiver muito menos de 200%, é melhor ele ficar no cubo e botar o Grandeza Régia aqui no lugar dele. Beleza? A gente também botou as braçadeiras do ceifador, aqui a atadura do ceifador, porque ela recupera de 25% a 30% do nosso recurso primário quando a gente pega um globo de vida. Como a gente não usa mais nessa variação a Investida Furiosa, a gente não tem mais como ativar o bônus da braçadeira de capanga. Então aqui vocês podem utilizar uma braçadeira ancestral que vocês tenham. Eu estou utilizando essa aqui porque eu consegui ela ancestral e ela tem uma habilidade lendária boa. Aqui no cubo a gente botou então o Fúria dos Ancestrais, que os chamados Ancestrais ganham o efeito da runa Fúria dos Ancestrais. Essa runa diz que a gente recebe 4 de Fúria toda vez que um Ancestral causa dano. Então isso vai ajudar bastante a gente manter a nossa Fúria no topo. E também aqui o Cinto Lamentação passou a fazer parte da build aqui dos nossos equipamentos, porque a gente utiliza o Anel da Grandeza Régia, que reduz o número de itens necessários para receber o bônus do conjunto em 1. Então a gente pode usar 5 peças do Rei Mortal e botar o Cinto Lamentação aqui. Beleza? Então eu vou falar um pouco sobre a jogabilidade. Basicamente a gente sempre tenta deixar ativo o chamado dos Ancestrais e o Fúria do Berserker. A gente usa o Grito Ameaçador com hesitação nos inimigos, usa 2 vezes a habilidade de retalhamento e fica utilizando o Tornado para recuperar a vida e também para recuperar a Fúria.
É basicamente isso, não esquecer de utilizar 2 vezes o retalhamento, sempre deixar os chamados ancestrais e o Fúria do Berserker ativos, e claro, utilizar o Grito de Guerra aqui para a gente conseguir mais robustez. Quando a gente estiver utilizando a primeira variação que eu mostrei com foco e presilhas, é só trocar o Grito Ameaçador pela Investida Furiosa e utilizar a Investida Furiosa, usar 2 vezes o retalhamento e ficar utilizando o Tornado aqui para acertar os inimigos. Então, como o retalhamento é um dot, né, que é um dano no tempo, a gente não precisa ficar castando ele o tempo todo, só 2 vezes a cada 15 segundos, né? É basicamente isso. Eu quero deixar vocês agora com um vídeo de uma Fenda 60 que eu fiz com essa build no PTR, onde eu mostro mais ou menos a jogabilidade. Eu usei a primeira variação dessa build com o foco e presilhas, e essa build ela depende muito da densidade de inimigos que tem ao nosso redor, e principalmente do guardião. É sempre bom que o guardião summone alguns inimigos também, para a gente conseguir usar o tornado, recuperar a vida e não ficar com a fúria lá embaixo, principalmente com a variação do foco e presilhas. No vídeo que eu fiz ali, na fenda que eu fiz, o guardião não summonava Hades, era o Rei Ziel. Então vocês vão poder ver que eu fiquei quase sem fúria o tempo todo, mas consegui ainda terminar em tempo. Bom, esse foi o primeiro vídeo aqui do canal. Eu vou procurar manter essas builds, mostrar bastante builds para vocês e também explicar um pouco das mecânicas do jogo. Eu sou um cara que gosta bastante da teoria, então eu vou tentar trazer bastante coisa legal assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pode dar um like no vídeo para ajudar a divulgação. Também se inscrever no canal para acompanhar aqui as atualizações. Beleza? Obrigado e até a próxima.